Bom, se essas questões todas que a gente discutiu passam por coisas tão óbvias e de senso comum, o que estaria faltando para a gente usar produtivamente o tempo que a gente tem à nossa disposição? Olha, eu comentei muito a questão atitudinal. Realmente, o uso produtivo do tempo é menos um assunto de métodos e processos e mais uma questão de atitude. Por ser uma questão de atitude, as atitudes que são pautadas por, primeiro, consciência. Eu sei quem eu sou, eu sei como eu sou, eu sei qual é o meu limite, qual é a minha capacidade de resposta. Isso é muito importante para definir aquilo que eu vou poder assumir como compromisso. Então, as minhas atitudes são pautadas por consciência, pautadas pela minha vontade, pelo querer fazer, né? Pelos modelos, pelas referenciais que eu aprendi, que eu tive, que me influenciaram, que me deram uma noção de que isso é eficiente, isso é certo, isso é errado, né? A autodisciplina, porque sem disciplina a gente não consegue nada. É muito comum a gente falar talento e disciplina. Talento sozinho não leva a lugar nenhum. Disciplina sem talento leva a algum lugar. Talento com disciplina, aí realmente nós temos a possibilidade de ganhos de performance muito importantes, muito interessantes. E essa atitude também vai ser pautada por algum tipo de controle externo, e é aí que entra o gestor. O gestor é o grande monitorador do uso produtivo do tempo do pessoal da sua equipe. Esse controle externo funciona como orientação, funciona como cobrança também, né? Agora, se a gente pensar em como é que essa atitude vai ser colocada de uma maneira positiva para o uso produtivo desse tempo, nós precisamos pensar em algumas coisas. Há pouco, eu falei sobre diferentes naturezas de atividades que nós temos durante o nosso dia. A gente tem atividades que significam conversar com pessoas, atividades que significam ler, pensar, escrever, elaborar. São atividades de diferentes naturezas. O nosso organismo, ele tem diferentes predisposições em diferentes momentos do dia. E isto varia muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Tem algumas pessoas que rendem muito se começarem a ler logo de manhã cedo. Tem gente que... eu não posso começar a ler de manhã cedo, que me dá sono, eu tenho vontade de voltar a dormir. Tem gente que, depois do almoço, não pode tentar fazer nada parado, tipo ler e-mail, ler relatórios, etc. Ela precisa estar com atividades que impliquem conversar com pessoas, alguma coisa um pouco mais dinâmica, senão ela sucumbe ao seu sono, né? Isso significa predisposições do organismo. Se a gente se conhece e presta atenção sobre o que é que o nosso organismo tem a oferecer, né? O que ele precisa, o que ele demanda e o que ele oferece, nós podemos começar a pensar em trabalhar blocos de tempo de acordo com as nossas predisposições. Qual é o momento do dia que eu leio melhor e eu entendo e processo melhor as coisas que eu leio? Qual é o momento do dia que seria mais apropriado para eu empreender atividades que envolvem contato com gente, fazer reunião, conversar, fazer entrevista ou fazer telefonemas? E aí a gente começa já a construir uma dica prática interessante. Nós vamos ser mais produtivos se nós pudermos alocar as nossas atividades em blocos de tempo. Isto é, eu vou fazer agora, das 8 às 9 da manhã,
tudo que representa a leitura. Vou ler meus e-mails, vou fazer isto, vou ler o relatório, vou ler as notícias que eu preciso ler, etc. Tudo que é assimilação. Depois, às 10 ao meio-dia, eu vou fazer tudo que implica execução. Eu vou responder os e-mails, eu vou redigir o relatório, redigir as respostas, enfim. Eu vou fazer os planejamentos, os planos que eu preciso entregar, eu vou executar determinadas coisas. Eu vou deixar para depois do almoço, por exemplo, contatos, telefonemas, reuniões, entrevistas, etc., porque é a hora que eu melhor vou conseguir lidar com isso, né? Se eu conseguir trabalhar com blocos concentrados de diferentes atividades agrupadas por natureza, eu começo a ser mais produtivo. Eu crio condições para a concentração. Aqui eu gosto de fazer uma metáfora entre um voo com escala e um voo direto. Se eu perguntar para vocês o que vocês acham que demora mais, um voo com escala ou um voo direto, é óbvia a resposta. Vocês vão falar, mas é claro, é um voo direto. A gente sempre quer um voo direto com o mínimo de escalas possível, porque a gente sabe que demora muito o voo com escala. Claro, o voo com escala demora, a distância entre o ponto inicial e o ponto terminal continua sendo a mesma. Só que essas paradas nesses pontos intermediários significa perder velocidade do avião, aterrissar, parquear, tirar bagagem, botar bagagem dos novos passageiros, descer os passageiros que vão ficar nesse ponto, fazer os passageiros que vão entrar chegarem no avião, enfim. Tudo isso é um tempo que estica o tempo da viagem. A metáfora que eu faço é que isto do stop aí da escala do avião é a perda de concentração que nós temos se a gente começar, por exemplo, uma atividade de leitura e estamos no meio da leitura do relatório e formos interrompidos por um telefonema. Nós não somos lineares, né? Nós vamos parar o que estamos fazendo, vamos atender o telefone, o nosso software da atenção, ele vai mudar de assunto, vai mudar de foco, né? Quando a gente terminar o telefonema e voltar para o relatório, a gente tem que esperar os passageiros descerem, a bagagem entrar de novo, o avião decolar, pegar a velocidade, para a gente voltar à concentração anterior, né? Então, a recomendação é a gente conseguir se concentrar nessas horas. Desliga o celular, não atenda aos telefonemas se você vai ler e vai absorver e assimilar determinadas coisas que você precisa de concentração. Isso vai dar otimização para os blocos de tempo, né? Então, um bloco de tempo é uma das maneiras mais úteis para trabalhar produtivamente o uso do seu tempo.